Bom dia, povo de Deus, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje avançamos um pouco mais, já quase concluindo a terceira semana. Estamos no 20º dia da contagem do Homer e o Senhor nos leva a um fundamento essencial, o fundamento na harmonia. Não basta sentir, é preciso sustentar. Não basta viver momentos espirituais, é preciso construir uma base sólida. E hoje somos chamados a viver com verdade, com integridade, com propósito, a transformar o cotidiano em um altar. Que hoje nossa vida possa ser firmada em Deus e que cada atitude nossa possa sustentar um fundamento espiritual verdadeiro. Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, e que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me encontrará, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeita o teu servo com ira. Tu foste o meu auxílio, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Parecia, sem dúvida, se não cresce, que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Hoje, 20º dia da contagem do homem, concluindo a terceira semana, 2 semanas e 6 dias, a bênção do homem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. A nossa oração de hoje, no 20º dia, fundamento da harmonia. Eis-me aqui, Senhor, pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma o Senhor a obra das nossas mãos. Senhor do universo, tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo, a realizar a contagem do homem, para que fôssemos purificados, fôssemos livres da força da impureza, do egoísmo e a ocultação espiritual. Que as nossas almas e o de todo o teu povo Israel sejam lavadas e restauradas nesse tempo. Hoje, no 20º dia,
contemplamos o fundamento da harmonia. Esse fundamento representa aliança, integridade e a ligação verdadeira. Esta harmonia é beleza, compaixão, equilíbrio. Juntos eles apontam para o Messias, que é o perfeito vínculo entre o céu e a terra. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que a si mesmo se deu em resgate de todos. Senhor, por meio de Jesus, Yeshua, o nosso Messias, nosso fundamento eterno, somos reconciliados contigo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede da separação. Purifica-me neste dia, Senhor, para que as minhas conexões com os outros reflitam a tua compaixão, reflita a verdade, que os meus relacionamentos estejam firmados na fidelidade e no amor redentor do Senhor Jesus. Ensina-me a viver em aliança com palavras que edificam e ações que trazem harmonia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta é a ordem que recebemos. Que o Espírito Santo derrame sobre nós tua unção de pureza e verdade. Que cada palavra hoje seja um reflexo do Messias, em quem toda harmonia encontra seu verdadeiro fundamento. Pai, que neste 20º dia a luz da tua presença brilhe sobre mim, brilhe sobre nós. Fortalece minhas mãos para as boas obras, santifica o meu coração e que a obra do Messias seja confirmada em nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. A nossa meditação de hoje, baseada no fundamento da harmonia. Hoje nós queremos avançar na contagem do homem e o Senhor nos conduz a uma dimensão extremamente estratégica da vida espiritual. E eu sou dentro de Tiferet, o fundamento da harmonia. Depois de passarmos pela bondade, pela disciplina, pelo alinhamento, pela perseverança e pela humildade, hoje nós chegamos no fundamento da harmonia. Agora Deus nos leva a uma pergunta essencial. Sobre o que a sua vida está construída? Porque não adianta sentir se você não sustenta. Não adianta começar se você não permanece. Não adianta viver momentos espirituais intensos se não existe uma base que sustenta isso dia após dia até concluirmos as etapas. E é exatamente isso que a perseverança vai produzir em nós, o fundamento que representa a base, a sustentação, a aliança. Esse fundamento é aquilo que conecta, é aquilo que sustenta, é aquilo que mantém tudo de pé. E dentro da harmonia, o fundamento nos ensina que a beleza precisa de estrutura. Não é casos aleatórios que sobe e desce, mas é um fundamento que vai dar estrutura para permanecer a harmonia dia após dia. Porque sem fundamento, até o que é bonito, uma hora desmorona. Você pode ter experiências com Deus, mas se não tiver fundamento, elas não permanecem. E você teve uma experiência com Deus, mas a sua vida não sofreu um processo de transformação, porque foi um único caso. Você pode ter boas intenções e fazer uma ou duas vezes algo bom, mas sem fundamento, as suas intenções não se sustentam.
Você pode até comunicar bem, ter uma boa mensagem, mas sem fundamento, que é a base, você não continua com o mesmo testemunho, com a mesma mensagem. E aqui está uma verdade. A espiritualidade verdadeira não se mede pelos momentos. A vida cristã não é feita do culto domingo à noite. Por isso que eu não gosto de campanha. Por isso que eu não gosto de 12 dias para 12 meses do ano. Porque a espiritualidade verdadeira se mede pela constância sustentada de segunda a segunda. O cristão da igreja, o cristão da escola, o cristão em casa, o cristão no trabalho, tendo a mesma postura, a mesma espiritualidade. Só que para isso, termos um testemunho constante exige termos um fundamento correto. A lição que nós estamos aprendendo revela algo poderoso. A beleza da harmonia não está apenas no que se vê. A beleza da harmonia está naquilo que está por trás, que está em oculto, que é a base, que é o sustento. Ou seja, não é só aparência. Deve existir essência no que eu sou, no que eu faço. Não pode ser apenas momentos de emoção. Eu devo ter uma estrutura que vai resistir todos os tipos de emoções, boas e ruins, tristes e alegres. Para isso eu preciso ter fundamento. E isso muda completamente a forma de viver. Porque a partir de agora, Deus não está apenas tratando o que você sente. Deus está tratando o que te sustenta. E aqui entra uma chave. Tudo na sua vida precisa estar conectado a um propósito maior. Mas para alcançar este propósito maior, deve haver fundamento para que a permanência, a harmonia possa trilhar. Nada pode ser solto ou aleatório, nada pode ser vazio ou sem sentido, nada pode ser mecânico ou automático, porque quando não há fundamento, você vive desconectado. E uma vida desconectada é uma vida instável. Agora, deixa eu trazer isso para algo prático e direto, para mim e para você. Fundamento também fala de relacionamentos. Fundamento fala de conexão, fala de vínculo, fala de aliança. E isso é muito sério, porque a forma como você se conecta com as pessoas revela o fundamento da sua alma. Relacionamentos superficiais revela falta de estrutura. Relacionamentos instáveis revela falta de alinhamento. Mas quando existe fundamento, existe fidelidade, existe verdade, existe consistência, existe lealdade, existe honestidade. E isso começa dentro de você, está ligado aos fundamentos que regem a sua vida e governam as suas atitudes. Porque antes de você se conectar com alguém, você precisa estar conectado com Deus. E aqui está uma revelação central. Fundamento aponta para a conexão entre o céu e a terra. É o lugar onde o espiritual encontra o natural. É onde aquilo que você vive com Deus começa a se manifestar na prática e ser visto pelos homens. E isso vai mudar tudo na sua vida. Porque você deixa de viver uma fé teórica e começa a viver uma fé prática. Você começa a perceber que até o trabalho pode ser espiritual. E é espiritual. Até as tarefas simples podem ser santificadas. E devem ser santificadas. Até o cotidiano pode se tornar um altar. E deve ser o nosso cotidiano
um culto a Deus. E isso é poderoso e transformador, porque a vida deixa de ser dividida entre espiritual e natural e passa a ser totalmente alinhada com os céus. Nós somos totalmente espirituais. Ainda que vivamos neste corpo natural, mas estamos em um corpo que é santificado. Ainda que venhamos nos alimentar, nos tocar em coisas naturais, mas estas coisas estão num estado de santidade, de pureza. Por isso não tocamos o impuro, por isso não tocamos o imundo. Por quê? Porque eu sou espiritual. Por isso não dá para vestir um terno para ir no culto e no outro dia vestir uma camisa de um time idólatra. Por quê? Porque o meu corpo, a minha vida e a minha alma não se mistura com a idolatria, com a feitiçaria, com a impureza, com a imundícia. E quando você vive assim, agora tudo tem propósito. As coisas passam a ter sentido. Aí você vai começar a ver que tudo tem conexão. E aqui entra um ponto muito profundo. A verdadeira maturidade espiritual está em viver o ordinário com consciência espiritual. Viver as coisas simples com consciência espiritual. Fazer as coisas natural, mas com consciência espiritual. Não é sobre fazer coisas extraordinárias que te faz espiritual. É sobre fazer o comum dentro do propósito, dentro do padrão, com o fundamento certo. Isso faz você se tornar espiritual. Elevar, trabalhar, conversar, resolver, agir, tudo com consciência espiritual, com consciência de Deus. E isso exige fundamento, porque sem fundamento você vive desconectado. Sem fundamento você se torna tudo. Sem fundamento é comum, mas com fundamento se torna sagrado. Sua vida tem base ou só momentos? Você sustenta o que começa ou vive de ciclos repetitivos? Você tem constância? Ou vive só em momentos de intensidade e em outro momento você já está desanimado? Porque essas respostas revelam o nível de fundamento que está na sua vida. E Deus hoje está nos chamando para construir uma vida sólida, construir relacionamentos verdadeiros com Ele, construir uma estrutura que sustente o que Ele está fazendo em nós. E isso exige responsabilidade. Porque fundamento não se constrói em um dia. Fundamento se constrói com processo. Fundamento se constrói com repetição. Fundamento se constrói com disciplina. É decidir todos os dias. É você estar convicto. Eu vou permanecer. Mesmo quando eu não sentir, eu vou permanecer. Mesmo quando não estiver com vontade, eu vou permanecer. Mesmo quando ninguém estiver vendo, eu vou permanecer. Mesmo quando não sou reconhecido, eu vou reconhecer. Isso é fundamento. E aqui está a beleza de tudo isso. Quando existe fundamento, a vida para de oscilar. Tem gente que vive em oscilação espiritual, falta fundamento espiritual. Tem gente que vive em oscilação emocional, falta fundamento nas suas emoções. Existem pessoas que vivem oscilando financeiramente, falta fundamento para as tuas finanças. Você não vive mais de altos e baixos quando você tem fundamento. Você não vive mais de fases. Você começa a viver com estabilidade, se torna um estilo de vida, com firmeza, com segurança. E isso gera paz,
Isso gera prosperidade. Isso gera descanso nas nossas almas. Porque quem tem base não se perde facilmente. Quem tem fundamento não cai por qualquer coisa. Quem tem estrutura permanece independente das estações. E é exatamente isso que Deus está construindo em nós hoje. Não apenas experiência, mas Deus quer nos dar estrutura. Não apenas emoções momentâneas, passageiras. Deus quer nos dar fundamento. Não apenas momentos, mas uma vida inteira alinhada. Por isso, hoje, o chamado é claro. Construa. Construa sua vida espiritual. Construa seus hábitos. Construa sua disciplina. Construa seus relacionamentos. E construa tudo isso sobre um fundamento que é Deus, a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é o fundamento, quando Deus é o fundamento, tudo se sustenta. E que hoje você viva assim, com propósito, com conexão, com consciência, porque fundamento é isso. É a beleza sustentada, porque tem fundamento. A harmonia firmada, porque tem fundamento. É a vida conectada ao céu. E quando a gente vive assim, então não apenas caminhamos com Deus, nós permanecemos nele. E se nós estivermos nele, você pode ter certeza que nós estaremos seguros e vitoriosos. Vejamos a história de hoje. A Ponte Invisível de Oskar Schindler. Fundamento da harmonia. Oskar Schindler era um industrial alemão, membro do Partido Nazista no início da Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo era enriquecer usando mão de obra judia barata em suas fábricas. Mas algo aconteceu. Schindler, ao testemunhar a brutalidade contra os judeus, teve uma transformação interior. Ele passou a usar a sua posição e recurso para salvar vidas, escondendo e protegendo judeus em suas fábricas, pagando subornos e falsificando documentos, tudo sob o risco constante de ser executado como traidor. O que poucos percebem é como ele construiu isso. Sua ação não foi apenas emocional ou improvisada. Schindler criou um sistema sólido para proteger seus trabalhadores. Criou listas detalhadas com nomes. A famosa lista de Schindler, que é um filme que eu aconselho você a assistir. E se já assistiu, assista mais uma vez. Enganou autoridades criando os falsos relatórios de produtividade. Desviou recursos para garantir comida, roupa e remédio. Organizou rotas de transportes clandestinos. Sua compaixão foi estruturada com estratégia e coragem disciplinada. Ao final da guerra, ele havia salvado cerca de 1.200 judeus, descendentes que hoje somam mais de 8.000 vidas. O fundamento da harmonia na lição de hoje é reconhecer que a beleza verdadeira não se mantém sozinha. Ela precisa de raízes profundas. Emoção sem estrutura evapora. Intenção sem ação consciente desmorona. Beleza sem verdade é ilusão. Schindler está nos ensinando com as suas atitudes que a compaixão precisa ser acompanhada de responsabilidade prática. Que a harmonia que salva vidas é construída sobre base firme de coragem, planejamento e fé. Que até nas horas mais sombrias podemos escolher ser pontes e não muros. Que eu e você possamos, na prática, sermos este fundamento para servirmos de ponte para nosso benefício e para benefício de outros. Vamos orar? Pai amado, Rei do universo, fundamento de toda vida e de toda verdade.
Hoje me coloco diante de ti, reconhecendo que sem um fundamento firme minha vida se torna instável e vazia. Tu és a base segura sobre a qual tudo deve ser edificado. Nesse dia de fundamento dentro da harmonia, ensina-me a estabelecer a minha vida sobre fundamentos verdadeiros. Que a minha fé não seja superficial, mas enraizada em compromisso, fidelidade e integridade diante de Deus. Senhor, purifica minhas intenções e alinha meus relacionamentos. Que minhas palavras sejam verdadeiras, que minhas atitudes sejam coerentes e que meu coração seja íntegro diante de ti e diante dos homens. Ajuda-me a viver em aliança com responsabilidade espiritual, entendendo que cada conexão que estabeleço carrega peso e propósito diante de ti. Por meio de Jesus, o nosso Messias, aquele que nos reconcilia contigo e nos ensina o caminho da verdade, fortalece meu interior para que eu seja firme, constante e confiável. Que minha vida não seja dividida nem incoerente, mas unificada na tua verdade. Que aquilo que eu creio, falo e pratica esteja em harmonia. Ensina-me a santificar até as pequenas coisas do dia a dia. Que cada ação, por mais simples que seja, seja conectada contigo e carrega propósito. Dá-me consciência de que estou sempre diante de ti. Que eu viva com reverência, sabendo que minha vida pode se tornar um canal da tua presença neste mundo. Estabelece, Senhor, a obra das minhas mãos e faz de mim um fundamento vivo de paz, verdade e harmonia. Hoje escolho viver com integridade, escolho viver com propósito, escolho viver firmado em Ti. Eu oro em nome do Senhor Jesus. E o nosso decreto, a nossa proclamação de hoje: serei um canal firme de beleza, da beleza de Deus. Meus atos cotidianos serão elevados. Meus compromissos com a luz será a base de tudo o que eu fizer. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado. Que Deus te abençoe. Até amanhã nos encontramos novamente no mesmo horário.